Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de binômio de Newton. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Gente, exemplo 5. Qual que é o termo independente de x no desenvolvimento desta bagaça? Ou seja, 2x menos 1 sobre x elevado a 51. Para fazer isso, é importante que você revise a aula passada, que a gente fez um muito parecido com esse cara aqui. Só lembrando alguns detalhes, pessoal. O termo independente é o termo sem o x. O nome já está dizendo termo independente, termo que não depende de x. O que é o termo independente? É um termo que só tem a parte numérica. Por exemplo, 37, 45, 52. Sempre que você tiver um número isolado, no desenvolvimento de uma expansão binomial, você vai ter um termo independente. Entendi. Outra coisa, pessoal, eu quero que vocês notem que n vale 51. E o que é n? N, se você lembra da formulinha, TP mais 1 é igual a n classe P. Pois é, esse cara aqui, esse n, é o mesmo número do expoente. Importantíssimo não esquecer disso. Aqui está a formulinha, né, gente? Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é que eu quero que vocês notem que 2x menos 1 sobre x elevado a 51, eu posso escrever essa fração dessa forma. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, com o sinal de menos na frente. Por que é importante isso? Porque na hora que a gente fizer o desenvolvimento, escrever desse jeito vai poupar muita conta para a gente. Beleza? Beleza. Continuando, galera. A gente sabe que TP mais 1 é igual a 51, né? Por que 51? Porque a gente sabe que n vale 51. É o mesmo expoente que nós temos aqui. Então, TP mais 1 vale 51 classe P, que multiplica. Pessoal, qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é o 2x. Então, eu coloquei 2x elevado a n menos p. Como n vale 51, eu coloquei 51 menos p. Vezes... Pessoal, quem que é o segundo termo? O segundo termo é o menos x elevado a menos 1. A gente já viu que esse cara aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x. E eu falei para vocês que escrever dessa forma é muito mais vantajoso que escrever dessa forma. Facilita muito na hora de calcular. Então tá, gente, vai ficar vezes, né? Menos 1, menos x elevado a menos 1 elevado a p. Por que elevado a p? Porque o termo aqui é elevado a p. E aqui é elevado a n menos p. N menos p. Tranquilo, né, gente? Continuando. TP mais 1 é igual a 51 classe P. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu quero que vocês notem aquilo que eu falo toda a aula. Vocês têm uma multiplicação dentro do parênteses, correto? Correto. O que você pode fazer? Você pode fazer a distributiva, entre aspas, do expoente. Ou seja, você vai pegar esse cara, que é o 2, elevado a isso aqui, ou seja, 2 elevado a 51 menos p, vezes x elevado a 51 menos p. Sempre que eu tiver uma multiplicação dentro de um parênteses, eu posso pegar o expoente e fazer, entre aspas, a distributiva. Beleza? Beleza. Então vai ficar 51 classe p, o 2 ficou elevado a 51 menos p, vezes x elevado a 51 menos p, ou seja, peguei cada um desses caras e elevei isso aqui, deu isso. E aqui, pessoal, o que eu quero que você note também, para facilitar a conta? Menos x elevado a menos 1. Esse menos aqui na frente vai prejudicar a nossa vida. Então, para facilitar a conta, é importante você notar que menos x é a mesma coisa que menos 1 que multiplica x. Né, aqui? Eu não entendi. Por exemplo, se fosse menos 2, você concorda comigo que menos 2 é a mesma coisa que menos 1 vezes 2? Menos 1 vezes 2 dá menos 2, correto? E se fosse menos 3? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, menos x é menos 1 vezes x. Não importa o expoente. Menos x, no caso, elevado a menos 1. Mantém. Então, vai ficar menos x elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu fazer menos 1, que multiplica x elevado a menos 1. Tranquilo? Tranquilo. E aqui eu mantenho, né, pessoal? Elevado a p. Deixa a mesma coisa. Continuando. Então, continuando o exercício, pessoal, a gente parou aqui, correto? Correto, a gente parou nesse desenvolvimento. O que a gente pode fazer agora, pessoal? A gente pode expandir um pouquinho mais, né? A gente chegou nesse resultado, não, que a gente fez também. Então, vamos para essa linha que a gente ainda não fez. Pessoal, o que eu quero que vocês notem?
Aqui nós temos novamente um produto dentro de um parênteses e eu tenho um expoente fora, correto? Correto. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o menos 1 elevado a p, que multiplica x elevado a esse cara elevado a p. Nerk, não entendi nada. Então vamos de novo. Você tem um produto dentro de um parênteses, correto? Correto. Você tem menos 1 que multiplica x elevado a isso aqui, certo? Certo. Qual que é a regrinha? Sempre que eu tiver um produto dentro do parênteses, eu posso pegar o expoente fora e, entre aspas, fazer a distributiva, correto? Correto. Então o que eu posso fazer? Menos 1 elevado a p e x menos 1 elevado a p. Só que como aqui nós temos menos 1, na hora que você colocar elevado a p, o que você vai fazer? Você vai multiplicar direto, vai ficar menos 1 vezes p, que vai dar menos p, tá aqui embaixo. Cuidado com isso. Gente, por isso que eu falo, se você tem dúvida nisso, dá uma olhada também nas aulas de potenciação e radiciação. Lembre-se, nessa altura do campeonato, você não pode ter a menor sombra de dúvida em potenciação. Tranquilo? Vamos lá, gente. TP mais 1 é igual a 51 classe P, só copiei. 2 que multiplica 51 menos P, só copiei também, vezes x elevado a 51 menos p. Eu pintei de rosa porque eu quero que vocês notem uma coisa mais tarde. Vezes menos 1 elevado a p, né? A gente fez aquela, entre aspas, distributiva, tá aqui, vezes x elevado a menos p. Já expliquei para vocês por que vai dar menos p. O que eu quero que vocês notem, pessoal? Eu quero que vocês notem que nós temos um número vezes uma coisa, vezes outra coisa. Ou seja, nós temos 4 coisas aqui, um produto com 4 termos, correto? Correto. Gente, pergunto para vocês, se eu mudar a ordem desse produto, vai alterar o resultado? Não vai. A ordem das parcelas não altera a soma, e também na multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, coisa que você tem que saber na soma e na multiplicação. Se você alterar a ordem das parcelas na soma, ou se você alterar a ordem dos fatores no produto, não altera o resultado. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara e deixar do lado desse. Então vai ficar TP mais 1 é igual a 51 classe P, que multiplica, aqui é só copiei, né, pessoal? Essa bagaça, que é 2 elevado a 51 menos P, tá aqui. Gente, esse x elevado a menos P, coloquei ele um pouquinho para trás. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Então vai ficar x elevado a 51 menos P, que multiplica esse cara que eu joguei para trás, x elevado a menos P, e o menos 1 ficou para o final, menos 1 elevado a P. Nerk, por que você mudou esses dois caras de lugar? Porque eu quero que vocês notem uma outra coisa. Gente, aqui a base é x e aqui a base também é x. Multiplicação de mesma base, o que você faz com os expoentes? Você soma. Entendi. Propriedade de potenciação. É isso mesmo. Cara, você toda hora vai usar propriedade de potenciação. Não pode ter dúvida nisso. Vamos lá então, pessoal. TP mais 1 é igual a 51 classe P, só copiei, né? Que multiplica 2 elevado a 51 menos P, vezes... Gente, aqui ó, o que a gente vai fazer? 51 menos P, né? Por quê? Mais com menos dá menos. Então a gente vai fazer 51 menos P, menos P. Então 51 menos P, menos P. Gente, paramos aqui, vamos para o próximo quadro. Tá aqui, ó. Paramos aqui. Que eu quero que vocês notem. Qual que é o expoente do x? O expoente do x é 51 menos P, correto? Correto. Gente, quanto que tem que valer esse resultado em amarelo? Esse resultado em amarelo tem que valer quanto? 0. Por que tem que valer 0? Porque se o x estiver elevado a 0, a gente vai ter termo independente. Nerk, por que se o x estiver elevado a 0, a gente vai ter termo independente? Pelo seguinte, cara. Quanto dá x elevado a 0? Dá 1. Então você vai ter um monte de coisas multiplicadas por 1. Vai ter x? Não vai. Se não vai ter x, nós temos um termo independente. Entendi. Ou seja, quando o x estiver elevado a 0, é como se tivesse 1. Exatamente, cara. Perfeito. O que a gente pode fazer então? A gente vai impor que 51 menos P é igual a 0. Por quê? Porque isso acontecendo, nós vamos ter um termo independente. Continuando, galera. 51 menos P, o que eu posso fazer? Menos P, eu posso somar esses dois P's. Dá menos 2P, correto? Se você está devendo R$1,
Depois você está devendo mais R$1. Quantos reais você está devendo? R$2. Se você está devendo uma batata, depois você ficou devendo uma outra batata. Quantas batatas você ficou devendo? 2 batatas. Se você tem menos P, você estava devendo 1P. Passou a dever outro P, você está devendo agora 2Ps. Então ficou 51 menos 2P é igual a 0. Beleza? Beleza. O que eu posso fazer agora, pessoal? Eu pego esse cara simpático, jogo para o outro lado. Tá negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 51 é igual a 2P. Gente, tá vendo esse 2 que está multiplicando P? O que eu posso fazer com ele? Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar que P é igual a 51 sobre 2. Na verdade, tanto faz. Você poderia falar 51 sobre 2 igual a P ou P igual a 51 sobre 2. É a mesma coisa, tá? Equaçãozinha básica. Não pode ter dúvida nisso. Gente, P igual a 51 sobre 2. 51 sobre 2, quanto que vale? 25,5. Galera, a gente tem um sério problema aqui. A gente está trabalhando com o quê? Binomial. Esse P, ele pode ser um número, no caso, uma fração? Não pode. Ele tem que ser o quê? Um inteiro. Gente, eu posso ter número aqui, 25,5 aqui embaixo? Não tem. Se você não lembra das propriedades de binomial, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Logo, pessoal, como esse resultado que a gente obteve é absurdo, pergunto para vocês, vai ter termo independente? Não vai. Ou seja, como o P, esse cara aqui, não é inteiro, o que acontece? Esse desenvolvimento não vai possuir um termo independente. Por quê? Porque esse cara não é inteiro. Beleza, galera?